No silêncio sombrio do Atlântico, longe dos olhos atentos dos aliados, uma ameaça letal se move sorrateira nas profundezas do oceano. As águas eram calmas na superfície, mas lá embaixo algo se aproximava, algo invisível e implacável. Não era um único submarino, isolado, perdido no imenso azul. Não, era uma matilha inteira. Olhos arregalados, respiração presa. Os marinheiros dos comboios sabiam, quando um U-boat era avistado, nunca vinha sozinho por muito tempo. Logo atrás dele surgiriam outros, como sombras surgindo da escuridão. E o ataque começaria, uma experiência coordenada, imparável. Era o terror da guerra submarina, era a tática que aterrorizou comboios e virou a balança da guerra naval, a Alcateia de Lobos, Rudeltaktik em alemão. A ideia, à primeira vista, parecia simples, mas na prática era devastadora. Inspirados na natureza, mais precisamente nos lobos caçando em matilhas, os estrategistas da Kriegsmarine desenvolvem um novo método de guerra submarina, uma tática que une precisão militar, paciência e terror psicológico. Os comandantes alemães passaram a reunir vários U-boats em áreas estratégicas do Atlântico Norte. Essas áreas foram cuidadosamente escolhidas com base nas rotas dos comboios aliados, que transportavam suprimentos cruciais para o esforço de guerra: combustível, munições, alimentos, veículos e tropas. E quando um desses comboios era finalmente localizado por um submarino solitário, o ataque não era imediato. Nada de pressa, nada de impulsos. O protocolo era claro: o estudo. O submarino observou de longe, sem ser detectado. Estudava a formação, contava os navios, analisava a quantidade de escoltas. Então, discretamente, transmitia um sinal codificado via rádio para o quartel-general da Kriegsmarine. A localização foi marcada, a caçada iniciada. O comando central em terra ativava a operação. E como se fosse uma convocação silenciosa, outros U-boats que patrulhavam a região receberam a ordem para convergir rapidamente. Eles vinham de todas as direções, submersos, silenciosos, implacáveis, letais. Durante horas, às vezes dias, eles se posicionaram ao redor do comboio, preparando o cerco. E quando a noite caía, com a escuridão como aliada, a Alcateia atacava. Durante a noite, quando as águas se tornavam um manto negro e as estrelas mal refletiam nas ondas frias do Atlântico, era o momento que a verdadeira ameaça surgia. As escoltas aliadas, com seus sonares rudimentares e radares limitados, tinham dificuldade em enxergar. Mas os U-boats enxergavam no escuro. Não com os olhos, mas com a tática, a paciência e o elemento surpresa. Uma alcateia atacava. E não de um só lado. Eles vinham de todos os ângulos. Como predadores cercando a presa, os submarinos surgiam repentinamente, rompendo a superfície ou lançando seus torpedos debaixo d'água. Em ondas sucessivas, numa coreografia mortal, explosões sacudiram o mar. Os navios de carga partem ao meio. As chamas se espalhavam na superfície escura com o óleo. Gritos se misturavam ao som metálico dos destroços. Era o caos. Tripulações corriam em pânico, tentativa de combate a incêndios, lançamento de botes salva-vidas, mas contra torpedos silenciosos vindos das profundezas, pouco poderia fazer. A cooperação entre os submarinos era impecável.
uma verdadeira rede letal. E para os navios escolhidos, proteger todos ao mesmo tempo era uma missão impossível. A cada tentativa de resgate de um navio atingido, outro era atingido mais adiante. Entre 1940 e 1943, essa tática levou os aliados ao limite. Os navios estavam perdidos em ritmo alarmante. Suprimentos e componentes não chegavam ao destino. E por um tempo, a Alemanha parecia estar prestes a vencer a guerra pelo controle no mar. Era o auge da Batalha do Atlântico. E a tática da Alcateia de Lobos, a temida Rudeltaktik, parecia invencível. Mas então, os ventos começaram a mudar. Os aliados atuaram com inteligência, persistência e tecnologia. Novos radares, sonares mais precisos, aviões de patrulha de longo alcance. Navios de escolta com armamentos especializados, convés equipado com cargas de profundidade. E acima de tudo, os códigos secretos alemães foram quebrados. A partir de 1943, os lobos foram caçados. Eles deixaram de ser os predadores invisíveis e passaram a se tornar alvos. E a eficácia da Alcateia moderada. U-boats passaram a ser afundados em números cada vez maiores. E o domínio do Atlântico, antes ameaçado, foi pouco a pouco retomado pelos aliados. Mas enquanto durou, a Rudeltaktik foi mais do que uma tática. Foi um símbolo, um ícone do terror submarino da Alemanha nazista. Acima de tudo, havia um lembrete. A guerra no mar nem sempre é visível. Lá embaixo, no frio abismo das profundezas, o inimigo ataca em silêncio.